Então vamos lá então, vamos iniciar a aula de hoje. Na aula passada nós vimos um tópico que era características do solo, né? A topografia foi uma forma de a gente fizemos vários cálculos, propriedades físicas, teor de umidade, vazios, que são características que influem diretamente no comportamento do solo. O que isso influencia para vocês? Toda edificação que vocês vão fazer, seja ela uma casa, um prédio que vocês irão projetar, vocês vão, em algum momento, se deparar com essas construções sendo assentadas, ou seja, estando sobre uma superfície, um solo. Então, esse solo é bom a gente ter alguns conhecimentos, de ver como ele se comporta, para a gente poder prever quais edificações ser feitas. Às vezes a gente não consegue imagina algo, na verdade, quando vai conceber, na realidade, a gente depara com situações que acabam ficando inviável. Ou, antes desse fato de chegar o momento de construir, edificar, ou na hora de dar uma assessoria a um cliente na aquisição de um lote, de um empreendimento, vocês conhecem um pouquinho de solo e sabem como ele se comporta, fica mais fácil para vocês conseguirem basicamente ajudá-lo, auxiliar para definir melhor a hora de comprar ou se não vale a pena comprar. Enfim. Então nós vimos isso na aula passada, fizemos algum exercício, se alguém tiver alguma dúvida mais no final, a gente volta e retorna nessa parte mais específica. A gente vai dar continuidade então na aula de hoje, que é cálculo de volume. Tinha falado com vocês também na aula passada que a gente ia acabar precisando de alguns materiais para fazer uma interação um pouco maior com a nossa aula. Resolvi deixar tudo para a semana que vem, porque aí eu consigo entrar na parte de talude, aí fica uma aula mais completa, fica mais dinâmico, assim, interligando as coisas de uma forma geral, mais diretona. Então eu até mandei a mensagem para vocês hoje mais cedo no WhatsApp, falando que não iria necessitar desses materiais para hoje. Mas na próxima semana eu aviso novamente para vocês quais são. Novamente, não é nada complexo, coisa simples que vocês com certeza têm na casa de vocês. Mas vamos lá então dar continuidade no que nos interessa hoje, que é a parte teórica, depois a gente volta então nessa teoria na prática na próxima aula. A gente vai falar então sobre cálculo de volume. Então, qual que é a ideia aqui? Você ter a concepção de como se comporta o solo e qual o custo que isso vai ter. Então, um dos grandes fatores que nós analisamos para um cliente é justamente o custo que ele vai ter para uma obra, quanto que isso vai gerar para ele de custo. Não adianta a gente querer fazer, às vezes, um projeto que ele fique no papel uma coisa vislumbrante, se na prática, ao aplicar, o seu cliente não vai ter recurso suficiente para conseguir executar aquilo. Então, a terraplenagem é um dos passos, talvez, que mais, lógico, retirando o acabamento, claro, o acabamento depende muito de gosto de cada cliente, mas falando de estrutura como um todo, a terraplenagem talvez seja um dos tópicos, se a gente for analisar a questão de economia, que o pessoal chama de curva S, no planejamento, nós temos como sendo um fator que puxa muito o valor de uma obra. Então, a terraplenagem, em geral, custa 30% o valor de uma edificação. Então, se eu tenho uma obra de 100 mil, vai gastar quase 30 mil só com movimentação de terra, fundação, para fazer escavações, esse tipo de coisa. Então é algo bem significativo. Então não pode ser desprezado, porque dá uma diferença bem gritante no orçamento que vocês vão fornecer ao cliente de vocês. Então hoje, quando se contrata um engenheiro, um arquiteto para fazer um projeto, o cliente de vocês está querendo saber quanto que ele vai gastar. A primeira coisa que ele vai te perguntar é quanto você vai me cobrar para fazer esse projeto e quanto que eu vou gastar. Eu preciso saber, conhecer qual que vai ser o meu custo.
Não adianta querer fazer um empreendimento se eu não vou conseguir executá-lo, não vou conseguir colocar ele para me gerar retorno. Hoje tudo é financeiro. Então a gente tem que conseguir quantificar esses valores para poder passar um orçamento plausível e com uma certa assertividade ao meu cliente. Não posso passar um orçamento também todo furado, falar que vai gastar 100 mil, chega lá e descubro no final da obra e gasto 200 mil ou 150 mil. Uma surpresa dessa para um cliente de vocês, basicamente, vocês vão perder esse cliente e provavelmente vários outros a qual ele indicaria. Então, quando a gente trabalha com essa parte de orçamento, poder fazer esse controle ou estar gerindo uma obra, a gente precisa ter, então, esse embasamento dos produtos e insumos que nós estamos trabalhando. Então, vocês vão trabalhar com insumos que são bem diretos de vocês, na parte de acabamento. Vai depender, então, é difícil quantificar às vezes, porque depende do gosto de cada cliente, mas as demais áreas, das demais partes, chama de estrutura ou infraestrutura, são coisas que são bem assertivas, porque não tem questão de gosto de cliente, é uma concepção única onde você vai basicamente calcular volume de materiais que você vai utilizar. Então aqui tem uma assertividade muito grande que você precisa ter, então, para auxiliar vocês na concepção desse projeto. Então a gente vai ver hoje, no cálculo de volume, justamente isso. Então em muitos trabalhos a gente calcula o volume o tempo todo. Então o cálculo de volume em engenharia e arquitetura, ele é necessário para definir desde a parte de uma escavação para uma sapatazinha de uma casa, um subsolo de uma garagem, coisas mais amplas como reservatório, barragens, enfim. A gente está sempre trabalhando com esses cálculos de volume. Então, existe basicamente algumas formas de se calcular volume. Lógico, tudo que a gente vem passando para vocês, vocês sabem que existem softwares que vocês vão conseguir conceber isso de forma mais natural. Da mesma forma como vocês devem fazer alguns desenhos ou projetos arquitetônicos, às vezes em mão, usando prancheta, vocês sabem que esse recurso você não necessita mais que existe CAD, Revit, que vão estar auxiliando vocês. Mas existe a necessidade de vocês passarem, entre aspas, pelo seu sofrimento de fazer as coisas na mão, para conseguir entender realmente a real concepção daquilo que vocês vão estar trabalhando. Então, nós, basicamente, vamos mostrar para vocês aqui como se calcula esses volumes. Mas, por exemplo, o Revit é um software, não cansei de falar para vocês, que para topografia e para a área de vocês ele é excelente. Vocês conseguem extrair muitas informações de levantamento topográfico para calcular volume, definir se é corte, aterro, definir se o terreno é declive ou aclive, ou seja, se é subida ou descida. Então, vocês conseguem fazer bastante coisa utilizando esses softwares na qual vocês já vão ter um domínio futuramente, ou quem ainda não tem, né, digamos assim. Bom, então vamos lá. Então, o cálculo de volume, ele é basicamente uma fórmula geral. O que é volume? É a área da base vezes uma altura. Um prisma retangular que nós falamos, que é um prisma que a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, essa fórmula de volume é geral. A área da base vezes a altura. Então, uma caixa, por exemplo, de papelão, qual que é o volume de uma caixa? É base, então seria lado A, lado B, vezes a altura. Então, seria A ao cubo. Numa caixa retangular, seria L vezes C vezes H. Então, isso aqui me dá o meu volume. Num cilindro, o que é o volume de um cilindro? πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, a fórmula para calcular volume, ela é geral quando eu tenho esses prismas retos. Então, basicamente, eu preciso saber a área da base da minha geometria, do meu terreno, do meu lote, e multiplicar pela altura, eu consigo definir o volume, então, de corte ou aterro que nós teríamos ali. Então, só para elucidar, com um exemplo numérico, novamente um cubo. O que é o volume de um cubo? Um cubo são onde eu tenho o quê? Todas as arestas com a mesma altura, ou com o mesmo comprimento. Então, eu teria um cubo
uma determinada aresta valendo a outra A e a altura também A. Então, o que seria o volume? A área da base seria A vezes A e a altura também é A. Então, o volume de um cubo é A ao cubo. Se eu suponho que esse cubo tem dimensão, ou essa caixa, o meu volume aqui vai ser 125 metros cúbicos. Então, isso aqui é o que nós vamos fazer basicamente, esse cálculo de volume, ok? Lógico que no nosso terreno ele vai evoluindo e vai diversificando de acordo com as complexidades e geometrias que nós temos nos terrenos que nós trabalhamos. Nós sabemos que a maior parte dos terrenos estão em áreas não mais tão planas assim. Então, ou seja, sempre vai estar em declive ou aclive, ou seja, sempre no morro, subindo ou descendo. Então, constantemente, a gente vai estar trabalhando então com esse cálculo de volume para deixar nosso terreno de forma acessível ou a sua aplicabilidade, execução de uma obra fácil de se trabalhar. Então, por exemplo, existem vários momentos no qual a gente poderia fazer cálculo de volume, aqui só exemplificando para vocês, calcular para uma vala, para colocar um tubo, ou uma rampa para a construção de um acesso a uma garagem. Então, qual que é o volume de material que nós temos aqui, ou teríamos? Então, esse volume é o que vocês vão, no decorrer da aula de hoje, conseguir quantificar. Vou construir uma rampa. Quanto que eu vou precisar retirar de solo para essa rampa ficar acessível, ok? Então, o método que nós vamos mostrar para vocês, existe, na verdade, 3 métodos de cálculo de volume, que é o método da malha ponderada, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é o que o livro mostra para vocês. Ele é um método mais para fazer cálculo manual, realmente. O método da seção e o método da curva de nível. Os dois últimos que eu citei são métodos utilizados mais quando eu trabalho com software. Por exemplo, quando eu tenho o Revit trabalha com o uso de cálculo de volume usando o método curva de nível. Então, ele basicamente vai trabalhar com 2 áreas paralelas, ou 2 curvas de níveis paralelas, e consegue estimar, na verdade, o volume que tem entre essas 2 curvas de nível. O da seção é a mesma concepção, só que o do método da seção é utilizado quando eu trabalho com civil 3D, topográfico, são outros softwares também utilizados para calcular o volume. Quando é algo mais manual, como a gente vai mostrar para vocês agora, o método mais simplificado é justamente o método da média ponderada, ou o método da malha, como o pessoal costuma falar. Então, a ideia desse método é dividir o nosso trabalho aqui, o nosso terreno, os nossos lotes, em áreas quadradas, quando possível, ou, em alguns casos, áreas triangulares. Vou mostrar para vocês que a forma basicamente é a mesma. A diferença é que eu tenho um quadrado como sendo a área base vezes altura, e lá no triângulo a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a ideia vai ser basicamente a mesma. Bom, então, o que é a ideia que nós vamos fazer? Como que a gente calcula volume? Mostrei para vocês que a fórmula de volume é a área da base vezes a altura. É a fórmula que eu mostrei aqui para vocês. Então, para qualquer sólido que a altura forme o ângulo de 90 graus com a base, esse volume, que essa fórmula matemática vai ser aplicada. É o caso de todos os lotes que nós temos basicamente. Então, quando eu tenho uma caixa, eu peguei a área da base. Então, a área da base foi 5 vezes 5, 25, vezes uma altura. Então, a caixa, que é o meu cubo, todas as alturas são o quê? Iguais. Então, por isso que eu usei 5 direto. Só que o que acontece na prática? Quando a gente tem um lote, um terreno, vou pegar uma imagem aqui embaixo, talvez fique mais fácil de ilustrar.
jogar ela aqui. Quando nós temos um lote ou um terreno, como que é o perfil dele? O perfil do terreno, ele é geralmente o quê? Inclinado, meu terreno, na maior parte das vezes. Eu tenho, ó, imagina na rua aqui, ó, então tem a rua, calçada, deixa eu aumentar aqui, deixa eu visualizar. Tem a rua, uma calçada e tem o terreno, que ele está, nesse caso aqui, subindo. Então, por exemplo, se nós quisermos deixar esse terreno que está com a achura pontilhada aí, nivelado o nível da calçada, o que a gente teríamos que fazer? Pegar todo esse volume de material aqui, ó, pegar uma máquina e cortar e deixar ele o quê? Na linha horizontal para ele ficar nivelado com a calçada. Se vocês analisarem, o que está acontecendo? Eu não tenho um retângulo com altura constante de fora a fora, como eu acabei de construir para vocês aqui agora. Se eu fosse dividir em retângulos, eu tenho o quê? Alturas diferentes. Aqui eu tenho altura para de zero, aqui minha altura aumentou um pouco, aqui mais ainda. Então a altura não está sendo o quê? Constante. É o que vai acontecer sempre. Na prática, isso que acontece. Se eu tivesse um terreno que ele fosse 100% plano e eu quisesse apenas deixar ele nivelado no nível da rua, supor que fosse aqui, ó, que o terreno fosse isso aqui, ó, o retângulo. Se o meu lote estivesse lá em cima, eu simplesmente quisesse descer ele para ficar no nível da rua, beleza. Meu cálculo de volume seria a altura constante. Mas não é isso que eu tenho. Eu não tenho alturas constantes, eu tenho alturas variáveis. Eu tenho essa situação que está mostrando para vocês aí, ó. Eu tenho um cubo ou uma caixa, que seria o meu lote, com várias alturas o quê? Diferentes. Eu tenho o terreno, hora que ele pode estar descendo, dependendo do ângulo de vista que vocês analisarem, ou pode estar subindo em aclive. Então, eu não vou ter uma altura constante. Quando a gente trabalha nessa situação, o que acontece? Se a minha altura não é constante, ela é variável, como que eu consigo definir esse volume? Então, meu volume vai ser aqui, a área da base vezes uma altura. Se eu supor que a área da base é Q, que é o retângulo, só para vocês entenderem aqui, por exemplo, qualquer letra. Então, a área da base eu consigo definir, que é essa área aqui embaixo, aqui onde eu estou mostrando para vocês no cursor. Mas qual dessas alturas eu poderia utilizar? Z1, Z2, Z3 ou Z4? Imaginando que Z3 e Z4 seja igual e Z2 é a maior de todas, se vocês pegarem a menor, por exemplo, Z4, vocês estariam falando que o volume de vocês estaria pegando só isso aqui, ó, só essa altura daqui para baixo. Então, toda essa parte aqui para cima, onde está esse triângulo aqui, vocês não iriam contabilizar como cálculo de volume, como material a ser cortado. Se vocês pegassem a altura maior, o que estaria acontecendo? Eu estaria assumindo que o volume também é muito maior do que o real. O que não acontece novamente na prática. Porque eu estaria assumindo que eu tenho terra aqui, aqui, onde estão esses espaços vazios, o que não está acontecendo. Então, o que esse método fala? Olha, bom, se eu não tenho uma altura contínua, constante, vão adotar um valor médio. Dessa forma, nós vamos estar conseguindo minimizar esse meu volume errando de uma certa forma, de forma ponderada. Ou seja, não vou estar nem jogando o volume muito para cima e nem muito para baixo. Eu vou estar fazendo uma compensação. Então, para trabalhar com essa compensação, eles falam que vai calcular uma altura média. Então, o que vai ser minha altura média? Se eu já tenho a área da base, que eu chamei de Q, quando eu faço média de valores, o que é a média? Eu pegar esses valores e dividir pela quantidade de vezes ou quantidade de elementos que foram
inseridos na soma. Então, por exemplo, se eu pego a média de dois valores, 10 mais 10, então se eu somar 10 com 10, deu 20, e dividir por 2, que foi porque eu somei dois valores, então minha média vai dar 10. Se eu pegar 5 mais 10, então se eu somar os dois, deu 15. Se eu quero saber a média, eu divido por 2, porque eu somei dois valores. Então, a média daria 7,5. Quando eu tenho quatro valores diferentes, ou independente se seja diferente ou não, se eu tenho quatro valores que vão entrar na minha soma, a média de quatro valores vai ser o quê? Somar os quatro. Então, aqui eu estou fazendo Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4, que seria a soma deles, e dividir por 4, porque eu estou trabalhando com média. Então, isso aqui, essa é a forma que vocês vão utilizar para calcular o volume de um lote, por exemplo. Então, na prática, como nós faríamos, então? Vamos supor, então, que nós tenhamos, ou que a gente tenha um terreno, um lote. Vou imaginar que eu tenho um lote hipotético, ok? Onde meu lote tem dimensões 10 para 10, cujas cotas estão apresentadas na figura para vocês abaixo. Então, num primeiro momento, o que a gente quer fazer? A gente vai calcular qual que é o volume de material que nós teríamos que cortar se a minha rua, por exemplo, tivesse na cota 85. Então, pegar o mesmo perfil do anterior, para vocês visualizarem de uma forma um pouco melhor. Então, imaginando aqui, ó. Então, eu tenho minha rua aqui, que ela está na cota. Vou pegar aqui para uma 85. Então, a altura dessa rua aqui, ó, na calçada, é 85. E eu tenho um lote, ó, que está subindo aqui, ó, com alturas diferentes, ó. Alguns pontos estão no 86, 88, 87. Então, o que que eu gostaria de fazer? Pegar esse perfil desse terreno que está todo irregular e deixar ele aqui, ó, na horizontal, nivelado com a minha calçada, com a minha rua. Ou seja, minha linha na linha vermelha aqui, ó. Deixa eu aumentar a espessura aqui. Só voltar aqui, pessoal. Só travou aqui rapidinho, já estou pegando de novo, abrindo de novo. Então vamos lá, voltando aqui. Então eu tenho essa situação, tenho um terreno, como eu mostrei para vocês anteriormente, que está inclinado. Ele ficaria assim, em plano inclinado.
aqui está em vista em planta, aqui está em vista em corte, em três dimensões. Então, eu teria o terreno que tem a área 10 por 10, ok? A área da base, e com as alturas diferentes. A minha rua estaria como sendo essa linha, vou colocar vermelho aqui, fica mais fácil visualizar aí. Então, minha rua estaria na linha vermelha. Então, eu quero pegar esse terreno aqui, ó, que está aqui em cima, e deixar ele nivelado, então, na linha vermelha, que é o nível da rua. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Basicamente, nós temos que calcular o volume. Como nós calculamos o volume? Travou de novo. Como a gente vai definir o volume, então, dessa minha situação? Então, a gente vai usar, quando esse travo que a gente vai falando, a gente vai usar, então, aquele volume, aquela fórmula que nós acabamos de mostrar para vocês. Volume é a área da base vezes uma altura, de uma forma geral. Então, eu vou pegar a minha área da base, que a gente consegue definir aqui agora, e vamos calcular basicamente qual que é esse volume. Então vamos lá, aqui, tá aqui, ó. Então o que que é? Vou mostrar aí para vocês, não foi? O que que vai ser então meu volume aqui, ó? Volume é igual a área da base vezes uma altura, ok? Nós vimos que se a altura é variável, nós temos uma fórmula que o volume passa a ser Q, que é a área da base, vezes Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4. Isso dividido por 4, porque por 4 novamente, eu estou trabalhando com um retângulo. E trabalhei com 4 alturas distintas. Então, o meu volume aqui vai ser, então, essas alturas. O que é a área aqui? Eu chamei de Q. Ficou meio redundante, né? Q, que é. O Q vai ser a área da base. O que é a área da base? Em planta, meu terreno tem dimensões 10 por 10. Então, eu vou pegar 10 vezes 10, vai ser igual a 100 metros quadrados. Essa é a área do meu terreno, ok? A área da base. Então, o que vai ser a minha altura? Vou pegar o volume, vai ser igual, então, a 100 vezes Z1. O que é o Z1? São as minhas arestas, ó. Vai ser a altura da onde eu quero chegar, que é o nível da rua, até a altura que está o terreno lá na situação natural. Então, esse ponto C, por exemplo, ele está na cota 86.
eu quero chegar na 85. Então, qual que é a altura ou a quantidade de material que eu teria que cortar? Se eu estou na cota 86 e quero chegar na 85, eu vou ter que cortar 1 metro de altura. Então, meu Z1 é 1 metro. Vai ser o Z2, ó. Então, aqui tanto faz a ordem que você chamar Z1, Z2, Z3, tá? Desde que vocês tenham 4 arestas, não importa. Então, pontual, ele está na cota 87. Foi obtido com levantamento topográfico. Só que eu quero chegar na 85, porque minha rua está na cota 85. Então, quanto que vale a minha aresta? 2. Então, eu teria que cortar 2 metros de altura para chegar no nível da rua naquele ponto A. O mesmo raciocínio a gente faz para os demais pontos. O ponto D e B. Ambos estão na cota 88. Quero chegar na 85. Então, eu tenho em ambos os pontos aresta igual a 3. Então, eu teria Z1 igual a 1, Z2 igual a 2, Z3 igual a 3, mais Z4 também igual a 4. Tudo isso dividido por 4. Então, meu volume seria, deixa eu bater aqui só para conferir, igual a 225 metros cúbicos. Então, se vocês quiserem pegar um lote, e é o que foi mostrado na situação anterior, imaginando que a gente tem um lote, um terreno hipotético, que tinha essas configurações, né, com essas cotas, essa geometria a ser trabalhada, quando eu pego esse material e rebato ele, deixo ele plano no nível da rua, nós teríamos que cortar 225 metros cúbicos, ok? Essa foi a primeira situação. A segunda situação, que o próprio exemplo deixa para vocês até praticarem, é a mesma raciocínio, só que é o que ele está sugerindo aqui. Bom, pessoal, ao invés de eu deixar meu terreno na cota 85, imaginamos que eu tivesse uma outra situação, que a rua, na verdade, estivesse na cota 84. O que isso vai implicar? Bom, vai aumentar o volume, mas a linha de raciocínio é basicamente a mesma que vocês acabaram de visualizar aqui, ó. Qual que é a diferença? Por exemplo, isso aqui é 84, seria o nível da rua. Qual seria esse valor no lugar onde está o metro? Em vez de ser 1, seria 2, porque eu estou saindo da cota 86, chegando na 84. Então, as minhas alturas de arestas vão alterar, mas a linha de raciocínio é a mesma, ok? Então, deixo para vocês praticarem, que é bom que vocês tiram a dúvida. Ou seja, como resposta, na hora que vocês fizerem o cálculo, vocês vão obter um volume de 325 metros cúbicos. Ou seja, a minha situação mudou. As arestas agora são diferentes. Agora eu tenho aresta com 2 metros, 3, 4 e 4. Ok? Então, a altura que vocês querem deixar seu terreno vai influenciar basicamente na quantidade de material que vocês vão cortar, mais ou menos. Estou falando cortar aqui, mas também isso aqui se aplica se eu estivesse trabalhando com aterro, tá, pessoal? É o mesmo raciocínio, a diferença é que um é corte e outro é aterro. Um vai dar positivo e o outro negativo. Mas o raciocínio é o mesmo. Estou imaginando aqui cortando, mas se vocês imaginarem o inverso, aterrando é o mesmo raciocínio. O volume calculado da mesma forma. Bom, isso nós estamos imaginando o caso mais ideal possível. Que vocês consigam pegar esse lote de vocês e dividir ele em um lote, em uma malha única. O que vocês vão deparar na prática, em muitos casos, é que o terreno de vocês vão ser, muitas das vezes, um terreno irregular. Então, vocês vão ter que dividi-los em vários retângulos.
E outra coisa que eu adianto para vocês é quanto mais retângulos vocês conseguirem dividir, maior vai ser a precisão do seu cálculo. Ok? Então, eu não vou mostrar para vocês uma fórmula geral para vocês calcularem, que realmente é o que o método fala, quando vocês tiverem vários retângulos compondo o terreno de vocês, ok? Então, eu não vou deduzir a fórmula agora, mas a fórmula chamada do método peso, ou média ponderada, ela basicamente, o que ela faz? Deixa eu ver aqui. Ela traz para nós que o volume, vou voltar mais para vocês aqui, essas várias malhas aqui, ó, pode ser dado por um somatório de D1, mais 2 vezes somatório de D2, mais 3 vezes somatório de D3, mais 4 vezes somatório de D4. Onde eu vou mostrar para vocês agora o que representa esses parâmetros que ele chamou de D1, D2, D3 e D4. O que continua sendo a área da base. Então, se eu tenho um retângulo, a área da base do retângulo é o quê? Base vezes altura. Ou lado 1 vezes lado 2, como vocês preferirem chamar. O D1, D2 e D3 é onde realmente vem o método entra. Por isso que ele chama método do peso, ou método da média ponderada. São parâmetros que vocês vão obter através de análise dos retângulos que vocês têm. Ou seja, cada ponto ou cada aresta do retângulo de vocês vai receber uma nomenclatura, um parâmetro, um valor. Para posteriormente vocês conseguirem somar todos os valores que tem o número 1, chamado de D1, todos que tiver o número 2, chamado de D2, todos que tiver o número 3, D3, todos que tiver o número 4, chamado de D4. Mas como que a gente define esses parâmetros? Como que eu coloco um número, na verdade? Então, o número vocês vão colocar, basicamente, ó, olhando aqui. Ó. Cadê aqui? Cada pontinho do seu retângulo de forma separada. Então, o que é olhar de forma separada? Se vocês forem calcular cada volume separado, vou imaginar que vocês vão calcular esse primeiro volume aqui, somente dessa figura geométrica. Se vocês analisar, esse ponto aqui, ele vai entrar no cálculo desse volume aqui. Agora, se você for analisar, calcular esse volume aqui, novamente, esse ponto 1 entrou no cálculo desse volume que a gente acabou de mostrar aqui. Esse outro ponto aqui, ó, que tem uma cota X, ele também entrou no cálculo desse volume aqui. Vocês concordam? Só pode interromper quem quiser, tá? Então, esses volumes aqui, esse ponto também entrou no cálculo desse volume aqui. Só que se você for calcular o volume do outro retângulo, de forma separada, já que você já calculou de lá e apago dentro de cá, ó, esse ponto aqui, ó, você também vai utilizar para calcular esse volume aqui. Ou seja, esse ponto, você utilizou ele para calcular esse volume e, posteriormente, utilizaria para calcular esse volume aqui, se nós estivéssemos usando essa fórmula matemática aqui, ó. Aqui eu acabei de mostrar para vocês. Essa daqui. Então, essa fórmula aqui, se vocês quiserem, fôssemos utilizar para calcular esses volumes aqui, ó, vocês precisariam conhecer a área da base, que seria a área desse retângulo, e saber essas 4 alturas aqui,
ok? Saberia as 4, somaria e dividir por 4. Então, você conseguiria calcular esse volume. Então, uso essa altura aqui. Agora, se eu vou calcular a altura do outro retângulo, do que está ao lado, eu também vou precisar o quê? Usar essa altura, essa outra altura aqui, essa aqui de baixo e essa aqui à esquerda, no canto inferior. Ou seja, todas essas aqui eu preciso utilizar. Então, se eu pegar como exemplo esse ponto que está aqui em cima, no canto superior esquerdo, ele entrou para calcular esse volume. Se eu retirar a imagem aqui, ó, deixando só a setinha, esse ponto, ele calculou esse volume aqui, uma setinha, e o outro volume também. Então, ele entrou no cálculo de 2 volumes. Então, por isso que ele tem o peso 2, ou o número 2. Então, o número vai indicar para vocês quantas vezes cada altura está ajudando a calcular volumes de forma, se fosse calcular de forma individual. Ok? Então, isso seria a ideia que nós vamos trabalhar. Já mostra mais numérico, fica mais fácil vocês entenderem. Então, na prática, como que a gente faz lá no terreno para poder fazer o cálculo de volume? Nós pegamos os aparelhos topográficos, ok? Que é o teodolito, que é a estação ou que é o nível. Eu cheguei a mostrar para vocês algum deles na aula de laboratório. Então, a gente vai lá no campo, na hora que vocês não vão, vocês pedem um técnico para ir, um topógrafo, alguém especializado com esse tipo de serviço. Você vai delimitar as áreas, eles vão pegar a altura de cada um dos pontos, com a trena ou com fórmulas matemáticas, dimensionar esses comprimentos dessas malhas. Vocês vão calcular o volume de cada área separado, ou, como nós acabamos de mostrar com o método da média ponderada, vai definir o volume e consegue fazer o quê? Nesse caso aqui foi uma escavação para fazer um subsolo de uma garagem, por exemplo. Então, vocês conseguem quantificar. Então, a etapa de construção de cálculo de volume é ir ao campo, faço as malhas, divido o terreno em malhas, sempre buscando malhas com as mesmas dimensões, é o mais ideal, vocês conseguem aplicar a fórmula geral. Posteriormente, a equipe consegue tirar, então, a altura de cada um dos pontos, e vocês conseguem, então, definir em escritório o volume e mandar para a aula para executar, para retirar esse material. Ok? Essa seria a parte prática, como que funciona, então, essa questão de cálculo de volume. Para que serve isso e como é executado desde o início da sua concepção. Vamos fazer um exemplo mais numérico para vocês entenderem essa fórmula matemática geral que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu vou trabalhar com valores numéricos. Então, foi dado uma malha. Essa malha foram divididas em 3 retângulos, todos eles, ou 3 quadrados, na verdade, o retângulo é um quadrado, todos eles com dimensão 20 por 20. E esses valores que estão indicados para vocês são os valores, basicamente, das nossas cotas, da altura do terreno. Ou seja, eu tenho um ponto que está no canto superior esquerdo, que tem uma cota de 109,2, outro ponto que tem altura 107,1, e assim de forma sucessiva. O que é a ideia aqui? Eu tenho que esse terreno ele está inclinado com alturas variáveis, então ele basicamente, nós fôssemos fazer um perfil desse terreno, ele estaria assim, subindo, então em algum ponto mais baixo estaria a 133, 103, e vai subindo até chegar no ponto mais alto, 109,2. O perfil do terreno seria algo mais ou menos assim. E nós queremos basicamente fazer o quê? Pegar esse terreno que está naquela cota lá, ó, e deixar ele plano aqui, ó, na linha azul. Ou com a linha vermelha aqui.
Deixar ele todo plano na linha vermelha. Essa linha vermelha aqui corresponde basicamente o que para nós? Seria a altura da minha rua. Então, eu tenho uma rua que está na cota de 100 metros, então eu quero escavar esse terreno para poder fazer minha casa ou meu prédio, enfim, a minha construção de forma mais interessante, com mais preciosidade, nivelado no nível da rua. Qual é a vantagem de deixar nivelado no nível da rua? Economizo com rampas, ganho vaga em garagem, enfim, infinidade de fatores que nos favorece. Então, essa seria uma ideia. Ok? O computador hoje, para ajudar, está travando mais do que o normal. Vou abrir novamente aqui para a gente. Só um instantinho que já está abrindo novamente. Então vamos lá então. Então eu quero deixar esse terreno que está na linha azul, com as características que ele está subindo, nivelado no nível da rua. Então uma forma de se fazer isso, que é a fórmula geral, basicamente eu preciso conhecer a área de um retângulo apenas e conseguir definir então esses parâmetros que eu chamei de D1, D2, D3 e D4. Para fazer isso, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa é definir a área. O que é a área de um retângulo desse qualquer aqui? Vou pegar aqui e fazer passo a passo com vocês. A área aqui, ela vai ser dada como sendo minha imagem, essa aqui, a área de um retângulo aqui qualquer. Ele me falou que esses retângulos medem 20 por 20. Então, se eu pegar aqui ó, um retângulo desse, ele está falando para nós que esse retângulozinho azul, essa altura vale 20 e o comprimento também vale 20. Então, o que é a área de um retângulo ou de um quadrado? Base vezes altura. Então, 20 vezes 20 vai ser igual a 400 metros quadrados. Então, o mais difícil, na verdade, é uma das partes mais fáceis para a gente trabalhar, que é a definição de área, já foi definida como sendo 400 metros quadrados. Então, cada um retângulo desse tem 400 metros quadrados. O lote como um todo teria 1.200 metros quadrados. Mas a fórmula, ela me impede a área apenas de um retângulo. Então, 400 metros quadrados. Precisamos definir, então, agora, quanto que vale D1, D2, D3, D4. Mas o que é D1, D2, D3, D4? Eu preciso, antes de definir isso, saber e colocar número em cada um desses meus vértices. Então, novamente, esses números estão relacionados com quantas vezes cada altura vai auxiliar no cálculo de determinados volumes. Então, novamente aqui, ó, se eu pegar aqui ó, pegar esse volume que eu chamei de VP1, esse ponto que tem a altura 109,2, ele vai entrar para calcular esse volume aqui. Se nós fôssemos pegar a fórmula convencional, fosse calcular de forma separada. Precisaria saber dessa altura aqui. Essa altura entrou nesse volume aqui. O 107,1
também vai entrar no cálculo desse volume. Se vocês não estiverem concordando, pessoal, vocês me falam que a gente tenta explicar de uma outra forma. 107,1 também entrou aqui, ó, no cálculo desse volume aqui. Só que ela também vai entrar para calcular esse outro volume aqui, ó. Então, ele entrou para calcular o quê? Tanto o VP1, como entraria para calcular VP2. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o número 2 em cima dessa minha cota. Então, a ideia é fazer esse raciocínio, essa análise, para todos esses pontos que estão mostrando para vocês aqui ao lado. Então, se vocês pegarem o ponto que tem cota 105, quantas setinhas ele vai receber? Apenas um. Por que apenas um? Porque ele só está direcionando, entrando no cálculo do volume VP2. Nenhum outro volume mais. Vou fazer o mesmo raciocínio agora para os demais. Então, esse ponto aqui, ó, 107. 107, ele vai entrar no cálculo apenas do volume do VP1. Então, o número que eu vou colocar para ele vai ser número 1. Então, eu venho aqui, ó, põe o número 1 para ele. O 105, ele entra no cálculo do VP2. Ele também vai entrar no cálculo do VP3. Também vai entrar no cálculo do VP1. Então, o número que eu dou para ele, ó, é 3. Porque ele entrou, ele tem 3 setinhos. Ele está entrando no cálculo de 3 áreas ou de 3 volumes diferentes. O 103, ó, ele entrou no cálculo do VP3 e também vai entrar no cálculo do VP2. Então, o número que eu vou dar para ele é número 2, ó, porque ele entrou novamente no cálculo de 2 volumes. Vou ter, então, 101,4 o mesmo raciocínio. Então, o peso dele é 1. O 103,2 é a mesma coisa. Ele entrou no cálculo apenas do VP3. Então, o peso, ou o número que eu vou dar para ele, é número 1. Bom, feito isso, basicamente, o que nós vamos fazer agora? É definir esses valores aqui, ó, D1, D2, D3, D4. Então, o que vai ser D1? Vou pegar todas essas cotas que tem o número 1 e vou somar, porque ele está falando que é somatório. O que vai ser D2? Vou pegar todos os valores que tem o número 2 e vou somar. Faço isso para D3 e também para D4. Então, o que vai ser somatório de D1? Vou pegar todos os valores, ó, que tem o número 1. Então, circulei, ó. 109,2, 107, 105, 101,4 e 103. Então, essa é a cota que está o terreno. Quanto que vale, então, quanto que eu tenho que escavar ou aterrar, se fosse o caso, ser analisado? Cota do terreno é a cota onde ele está no estado natural. No exemplo, está facilitando que
Vamos imaginar que a rua esteja na cota de 100 metros. Seria a cota de escavação, cota de projeto. Então, quero chegar na linha vermelha, que está na altura de 100 metros. Então, a altura desses pontos aqui, ó, que é o mais alto, vamos supor que é o 109,2, estou em 109,2. Quero chegar em 100, vou ter que cortar 9,2 metros. Então, quando eu trabalho aqui com D1, é as alturas que eu tenho que cortar. Então, o que eu tenho que cortar? 109,2 menos 100. Ou seja, a cota que está o terreno menos a cota que eu quero chegar, que seria a cota do nível da rua. Então, eu vou cortar ou escavar 9,2 metros. O próximo ponto, ó, 107, que é a altura que está o terreno. Isso é o que eu tenho que escavar. Tem que chegar a menos a 100. Então, eu cortei 7 metros. Faço esse raciocínio para todas as minhas arestas. Todos os pontos que tem, então, o número 1, a qual eu indiquei no desenho para vocês e agora. Então, eu vou ter 105 menos 6, vai dar 5. 103,2 menos 100, 3,2. 101,4 menos 101,4. Então, o que é o somatório? Vou somar todos esses valores. Então, quanto que vai dar o D1 aqui? 25,8. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vocês me falam. Bom, vamos lá então. Fiz o D1. Vou fazer a mesma coisa agora para o D2. Ó. Vou apagar isso aqui. Então, o que vai ser o D2? Vou pegar todos os pontos que tem o número 2, ou que tem duas setinhas, que nós tínhamos indicado anteriormente. Então, foram apenas, ó, vou voltar aqui, somente o 107,1 e o 103,3, o que eu deixei indicado, somente esses dois pontos. Então, o que é D2? Cota 107,1 menos 100, que é a cota que eu quero chegar, 7,1. 103,3 menos 100, que é a cota do outro ponto, até a cota que eu quero chegar, vai dar 3,3. O que vai ser o D2? Vou somar 7,1 mais 3,3, deu 10,4. Então, já eliminei o D1, o D2. Preciso fazer, então, o D3. Então, volto na imagem aqui. Qual o ponto que tem o número 3? Apenas esse daqui, ó, que é o 105. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer o somatório de D3. Né? Vou duplicar aqui o slide, fica mais fácil. Então, D3 é isso aqui. Ó. E esse é meu D3. Então, o D3, ele vai ser D3, ele vai ser igual a 105 menos 100, menos 100, né, que é a cota que eu quero chegar. Então, meu D3 vale 5,0. Então, o somatório de D3 vai ser o quê? 5. Por que 5? Eu só tenho um valor. E o D4? Eu tenho algum número que recebeu o peso 4? Não. O máximo que eu cheguei foi a D3. Quando que eu teria D4? Se você tivesse um outro retângulo aqui, ó, aí mudaria um pouco a configuração. A configuração alteraria um pouquinho. Esse ponto aqui, ó, não seria mais peso 3. Qual o peso que ele vai ser? Peso 4. Por quê?
essa altura também entraria no cálculo desse volume aqui. Ele seria D4, ok? Não é o nosso caso. Então, vou voltar aqui. Então, nós temos basicamente, então, apenas D3. O meu D4, então, vai ser igual a zero. Ok? Só... O que vai ser meu volume, então? Volume, vamos fazer direto, fazer passo a passo aqui. O volume vai ser igual. Se vocês analisarem a fórmula no canto superior esquerdo, que fala que o volume vai ser a área, que é 400, que nós acabamos de definir, dividido por 4, ok? Isso vezes... Isso basicamente vezes os meus somatórios D1, D2 e D3. Então, somatório de D1, 25,8. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Mais somatório de D2, 10,4. Mais somatório de D3, que é 5. Mais somatório de D4, que é 0. Ok? Só um detalhe. Na fórmula, o D2 eu multiplico por 2. Então, vai ser 2 vezes 10,4. O D3, que é 5, eu também tenho que multiplicar por 3. O D4, eu multiplico por 4. Para ficar idêntico à fórmula matemática. Então, desse jeito, vai nos dar um volume. Deixa eu só calcular aqui, tinha feito ali, mas apagou. Seis mil 160 metros cúbicos. Então, nós teríamos que cortar aqui 6.160 metros cúbicos de material. Ok? Isso é basicamente o que nós vamos ter que, na verdade, não pagar para transportar. A gente vai ver que é um pouco diferente agora. Nós vamos cortar, então, seria o volume que o pessoal chama de volume geométrico. A gente vai cortar lá no terreno para poder deixar o terreno nivelado naquela altura que foi pré-estabelecida anteriormente. Ok? Então, pessoal, o que a gente vai ver aqui agora? Que eu tenho que esse meu volume geométrico, se eu fosse pagar para transportar do jeito que ele está aqui, ó, o que eu iria ter que fazer? Vamos fazer uma suposição aqui. Ó. Mas antes disso, a gente continuar a suposição, vocês entenderam essa parte de cálculo de volume até aqui? Quer que a gente volte em algum pedaço bem mais específico? Vamos lá, como ninguém se manifestou, vamos continuando aqui. Então, o que eu tenho aqui? Vamos supor aqui, ó, só para a questão de vocês tentarem entender,
Tem o seguinte, ó. Vamos supor que tem um caminhão, o pessoal transporta aí no caminhão caçamba convencional, 5 metros cúbicos de terra, de solo. Isso é a capacidade de um caminhão padrão que trafega nas nossas ruas com forma convencional. Não sei se alguém mexe com, já trabalha em obra, alguma coisa assim, mas quem tiver curiosidade também pode dar uma olhada. O pessoal hoje cobra em torno aí de R$ 70 por um caminhão com 5 metros de terra, jogando para baixo. Ou de uns R$ 70 aí. Ok? Vamos supor que vocês vai estar fazendo um orçamento para o cliente de vocês, e ele quer saber quanto que isso vai custar para ele. Quanto que isso vai dar de prejuízo ou de lucro, dependendo de cada caso específico. Isso vai ser bem avaliado de acordo com cada situação específica. Então, analisando esse volume, com regra de 3, quanto que a gente gastaria só para transportar? Não estou nem colocando aqui a hora a máquina que vai estar escavando. Então, só para o caminhão transportar 5 metros cúbicos, ele cobra R$ 70. Se eu tenho isso aqui, fazendo regra de 3, a primeira coisa que eu vou fazer, identificar quantos caminhões eu precisaria, ou quantas viagens esse caminhão precisaria dar para transportar 6.160 metros cúbicos. Então, regra de 3, se um caminhão transporta 5 metros cúbicos, X caminhão seria necessário para transportar 6.160 metros cúbicos. Então, vou esquecer essa parte dos R$ 70 por enquanto. Quero saber só quanto que eu precisaria, de quantos caminhões eu precisaria, independente do custo. Então, se um transporta 5 metros cúbicos e eu preciso transportar 6.160, regra de 3. Então, regra de 3 eu multiplico invertido, vou ter 5x é igual a 6.160 metros cúbicos. Então, x é igual a 6.160 dividido por 5. X é igual a... Precisaria de 1.200 caminhões. Ou esse caminhão deve 1.232 viagens. E isso é o mínimo que eu preciso de quantidade de viagens para realizar essa minha obra de terraplenagem. Se eu pegasse e cobrasse, então, como eu disse para vocês, R$ 70 por viagem, então uma outra regra de 3, ó, se uma viagem ou um caminhão me cobra R$ 70, e eu preciso de 1.232 caminhão, ou viagens de caminhão, quanto que isso vai me custar? Y. Custar um valor Y. Então, Y vai ser igual a 70 vezes 232. Isso aqui vai dar 86.240 reais. Então, hoje,
se vocês quisessem, tivesse esse lote aí para basicamente deixar ele plano para o cliente de vocês, no nível da rua, vocês gastariam aí no mínimo R$ 86.240, pagando aqui por baixo, tá? O valor de caminhão é R$ 70, que é um pouquinho até mais ainda hoje em alguns casos. Então esse é o custo que vocês teriam. E você vai analisar nem um lote tão grande, 1.200 metros quadrados. Lógico que para padrão dos lotes do terreno que nós temos hoje em dia, é até considerável, mas assim, não é uma área tão grande assim para um valor tão elevado. Qual que é o grande detalhe que eu mostro para vocês aqui? Na aula passada, nós trabalhamos com propriedades do solo. Nós vimos que o solo ele é constituído basicamente de três fases. Ou imagina três retângulos aqui, ó. Teria uma parte que seria a água, uma outra parte que seria o ar, e uma outra parte ampliamente travou de novo. Um pouquinho, pessoal, travou novamente aqui. Tá voltando aqui rapidinho. Então vamos lá. Então não recuperou não, mas vamos escrever aqui. Então nós vimos lá para o regra de 3 e vimos que gastávamos R$ 86.240 para fazer então a terraplenagem desse lote. Ok? O que eu estava explicando para vocês? Na aula passada, nós vimos que o solo, basicamente, não vou fazer a imagem agora, não, porque vai travar novamente. Ele é constituído de três fases. Seria uma parte que é ar, outra parte que é água e outra parte que é as partículas sólidas. Ok? Nós vimos nas propriedades físicas da aula passada, que são porosidade, saturação, índices vazios, que isso influencia diretamente no comportamento do solo. Uma propriedade do solo muito importante é o índice de vazio. Quanto maior a quantidade de ar e água tiver nesse solo, maior vai ser as variações a qual ele vai estar suscetível. Então, quando nós temos um terreno que ele está lá no seu estado natural, quando a máquina entra escavando esse material, existe uma tendência de acontecer uma coisa com o solo
muito atípica desse material. Não sei se vocês já repararam, já fizeram isso, fazer um buraco, no caso de vocês, no terreno, vocês pegar, escavar uma terra e tentar voltar com essa terra para o mesmo local, não vai caber essa terra lá. Vai sempre sobrar. Podem tentar com essa experiência quem nunca fez ou quem nunca reparou isso. Mas se você escava aquele solo e tenta voltar com ele para o mesmo local, vai sempre sobrar mais solo ou terra do lado de fora. O porquê isso? O solo, por ele ter essas características de ar e água presente nele, essa variação, a tendência dele é, quando ele está confinado, preso, por exemplo, aqui, ó, em um único ponto, vou encher aqui essa... Aqui, ó. Esses três partículas. Quando ele está em um único retângulo, ele fica confinado. Quando a máquina vai lá e começa a escavar, o que acontece? Essas partículas de solos não vai ficar apenas desse volumezinho aqui. O que elas vão fazer? Elas vão ficar mais espaçadas. Ó. Então, esse retângulo que anteriormente cabia essas três partículas, não mais vai caber. As três partículas vão ficar o quê? Mais afastadas. Ao ficar mais afastadas, elas vão fazer o quê? Aumentar de volume. Então, todo solo, quando você pega a máquina vai lá e corta, ou seja, escava, esse material vai aumentar o seu volume. Então, esse momento que o solo está aumentando de volume, nós chamamos de empolamento. Então, o empolamento é a característica do solo aumentar de volume. Então, isso vai ser muito variável de solo para solo. Então, em alguns solos, essa variação é grande e outras menores. O ideal, então, é sempre fazer ensaios e calcular aqueles índices físicos que nós trabalhamos para conseguir definir, então, quando seria esse empolamento. Mas existem alguns parâmetros de referência. Por exemplo, quando você pega rocha, se vocês pegar a rocha, explodir essa rocha, ou cortar essa rocha, conseguir cortar, as rochas tendem a aumentar em 50% o seu volume. Ou seja, se eu cortar 10 metros cúbicos de rocha, quando eu for transportar, colocar no caminhão, eu não vou colocar 10 metros cúbicos apenas, eu vou ter que colocar 15 metros cúbicos, porque essas partículas aqui vão se afastar muito. Por que vão se afastar muito? Porque a rocha é uma geometria muito irregular, muito pontiaguda, umas mais pontiagudas do que a outra. Ou seja, as superfícies delas não vão ficar próximas, não vão se encostar, como estaria na situação. Quando eu tenho areia, por exemplo, o pessoal considera em torno de 40%. Argila, silt, 30%, que é muito considerado hoje, com resultados mais precisos. O pessoal trabalha com 15%, 20% de aumento. Então, nesse nosso caso aqui, se nós consideramos apenas o volume geométrico, ou seja, o volume que está lá na situação inicial, onde ele não aumentou de volume, não expandiu, não tem empolamento. Nesse caso, se eu ofereço para o meu cliente esse orçamento, sem considerar esse aumento de volume que o solo vai ter, eu vou estar oferecendo para o meu cliente um orçamento equivocado, um orçamento errôneo. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que considerar isso, porque é um volume, uma porcentagem considerável. O que nós fazemos, então? Pegamos o volume que nós calculamos matematicamente e consideramos esse empolamento. O que vai ser volume empolado? Ou empolamento? Vai ser, basicamente, dado pela seguinte fórmula. V total, que é o volume inicial,
multiplicado por 1 mais empolamento. Então, vou chamar aqui, ó, volume empolado. Então, o volume empolado vai ser o volume total, que é o volume inicial que vocês calcularam, vezes uma porcentagem de acréscimo que esse solo vai ter. Então, essa sempre vai ser a fórmula matemática. Não precisaria de fórmula. Então, de forma geral, imaginamos que para esse solo nós tivéssemos um empolamento de 15%. Então, o meu é igual a 15%. O que vai ser o volume desse meu exemplo? Seria pegar o quê? 6.160 e considerar mais 15% de aumento de volume. É o que está mostrando de forma matemática para vocês. Então, o volume empolado vai ser, nesse caso, 6.160 vezes 1 mais é 0,15, que eu não tenho unidade, então eu divido por 100 aqui. Poderia até colocar aqui, eu divido por 100. Então, o meu volume que eu realmente vou pagar para transportar, que seria o volume empolado, vai ser igual a 6.160 vezes 1,15, que vai dar 7.084 metros cúbicos. Ok? Então, esse é meu primeiro volume. Esse é o volume que eu realmente vou ter que transportar. Eu não vou transportar 6.160, porque 6.160 é o que a máquina vai estar lá cortando. Só que, novamente, quando ela está cortando, imagine você fazendo um buraco na casa de vocês. Você está cortando, cortando. O que está acontecendo com esse material? As partículas estão ficando separadas, soltas. Então, ela vai aumentar esse volume. Então, o aumento de volume aqui considerado foi de 15%. Então, o volume a ser transportado, o volume empolado, não é 6.160, é 7.084. O que eu vou fazer agora? O mesmo que nós fizemos anteriormente. As regras de 3 para descobrir qual que é o custo realmente que eu vou ter. Então, o custo que eu vou ter, primeira coisa, a regra de 3 que eu vou fazer é definir quantas viagens o caminhão precisa. Então, se um caminhão, nós vimos, transporta 5 metros cúbicos, vou precisar de X caminhão para transportar 7.084 metros cúbicos. Com regra de 3, isso vai me dar um valor igual a 1.416,8 viagens. Então, essa é a quantidade de viagens que eu vou precisar dar para poder transportar aquele volume meu anterior, de 7.084. Você está analisando que existe um número quebrado? Você consegue pagar 0,8%, ó, 0,8% de viagem? O caminhão vai ficar parado no meio da estrada? Não. Toda vez que der valor quebrado, então, vocês têm que arredondar, jogar para cima. Então, na verdade, X aqui vai ser igual a 1.417 viagens. Por que eu fiz isso novamente? Porque eu não consigo pagar para o caminhão e deixar a terra no meio do caminho. Ele vai me cobrar uma viagem completa, independente se ele andou 1 metro, 2 metros, se o caminhão estava meio vazio ou meio cheio. Independente da quantidade que ele colocou no último caminhão dele, ele vai considerar como se estivesse carregando ele cheio e até o destino final dele. Então, o valor que eu vou pagar vai ser um valor redondo. Então, eu tenho que pagar sobre número de viagens inteiras. Então, nesse caso,
foram 1.417 viagens. Então, eu tenho que fazer agora uma outra regra de 3 para descobrir o valor. Se uma viagem está me custando R$ 70, eu preciso dar 1.417, eu vou precisar, então, de Y para me poder transportar isso tudo. Ok? Então, Y, regra de 3 novamente, vai ser igual a 1.417 vezes 70. Vai me dar um valor de R$ 99.190. Então, se vocês analisarem ó, a diferença de valor do anterior para essa agora, antes tinha dado 86.240. 86.240 está dando basicamente quase 13 mil de diferença. Então, você estaria errando no orçamento do cliente você, se você não considerar essa característica do solo de aumentar de volume, basicamente R$ 13.000. Então, é uma quantidade significativa. Então, por isso que a gente tem que ter sempre esse cuidado na hora de estimar e calcular esse volume. Ok, pessoal? Bom, só para a gente finalizar, tá finalizando a aula de hoje, existe uma solução. Se vocês não quiserem pagar para transportar esse solo, por exemplo, praticamente R$ 100.000 aqui, que tá nos dando, existe uma solução que o pessoal fala o seguinte, que é o que nós chamamos de uma cota de passagem. O que é essa cota de passagem? Você não vai pagar para o cara transportar seu material. Ao invés de deixar ele nivelado no nível da rua, você vai deixar ele nivelado acima da rua. Então, alguns pontos, ó, vou tentar fazer aqui, se não travar, né? Lógico. Então, antes eu queria deixar aqui, ó, o nível da rua aqui embaixo. Só que você viu que ficou muito caro para tirar isso aqui tudo de terra. O que vocês podem fazer, então? Pegar o projeto de vocês e fazer o seguinte, ó. Vou deixar o plano na linha que está aqui em vermelho em uma cota mais alta, que seria então essa cota de passagem. O que é essa cota de passagem? Ele vai pegar essas partes que estão mais altas aqui, ó, esse solo que está acima da linha vermelha, e vai jogar aqui do lado esquerdo, que é onde está mais baixo. Ou seja, onde está mais baixo vai receber aterro e aonde está mais alto vai ser corte. Como a gente faz essa cota de passagem? Então, a gente define essa cota de passagem, existe uma forma para a gente definir ela. Vou abrir novamente esse PowerPoint hoje, consegui deixar finalizar. Então, a cota de passagem é uma cota intermediária, onde eu vou basicamente ter que pagar hora de máquina. Só que qual que é o problema disso? Ou vantagem, desvantagem? Tudo tem lá os lados positivos e negativos. O lado positivo é que você não paga para transportar. Mas o lado negativo, por exemplo, é se você deixa o seu terreno acima do nível da rua, o que vai acontecer? Vocês vão ter que criar uma rampa de acesso, na maior parte dos casos. Quando você cria rampa de acesso, o que implica a criação de uma rampa de acesso? Quando eu crio uma rampa de acesso, se eu vou construir um prédio, ou até mesmo uma casa de alto luxo, padrão, por exemplo, vocês correm um certo risco, um grande risco, de perder a área para construir rampa, fazendo com que o lote de vocês, o que vocês percam basicamente, é uma vaga de garagem ou duas, dependendo em alguns casos específicos.
Então, se vocês estão projetando um prédio, por exemplo, vai construir um prédio que vai ter, sei lá, 4, 5 andares, se você perde 2, 3 vagas de garagem, o quanto isso vai desvalorizar o apartamento de vocês? Imaginando hoje que uma vaga de garagem deve estar em torno de 20, 25 mil reais, quando você tem num prédio aí. Então, 3 vagas de garagem, 75 mil reais que os pacientes vão perder. É quase o valor que vocês vão pagar para deixar plano nível da rua. Aí tem que analisar se vale ou não a pena. Vale a pena eu deixar o cliente de vocês que quer investir mais, mas ter uma valorização maior futura do imóvel ou não? Sabe-se hoje que todo mundo tem um carro, pelo menos um, dois veículos quase. Então, vaga de garagem é algo extremamente importante e agrega muito valor no projeto de vocês. Mas, enfim, o que eu quero mostrar, então? Que eu posso calcular, então, essa cota intermediária. Existe uma fórmula matemática, que é definida pelo cota de passagem. A cota de passagem, definida pelo CP, vai ser C0 mais V0 sobre S, onde V0 é o volume que vocês calcularam, não é o volume empolado, tá? É o volume natural, dividido por S, que vai ser a área total do terreno de vocês. Então, no caso do nosso exemplo aqui, ó, qual que é a área total? Nós falamos que cada retângulo desse aqui tem 400 metros quadrados. Então, minha área total aqui, ó, vai ser 400 mais 400 mais 400. Por que mais 400 mais 400? Porque eu tenho 3 retângulos. Cada um tem 400 metros quadrados. Então, a área total é 1.200 metros quadrados. Ok? Bom, o que a cota de passagem me fala, então? CP é igual a cota de projeto, que é 100, mais volume, que é 6.160 dividido por 1.200. Vai me dar um CP igual, deixa eu fazer aqui rapidinho, 6.160 dividido por 1.200, mais 100. 105 Ou seja, eu vou ter um desnível da rua até o terreno de 5 metros. Então, vai dar uma rampa aqui considerável a ser construída. Mas se o cliente de vocês não tem recurso para fazer terraplenagem, vocês conseguem dar para ele uma outra solução. Fazer essa terraplenagem, mas sem transportar material. Só que aí ele vai ter que construir uma escada, construir uma rampa de acesso. Talvez isso tudo embutido vai sair muito mais caro no final das contas do que realmente fazer a terraplenagem. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, minha ideia basicamente era mostrar para vocês isso. O que eu vou acordar com vocês? Para vocês praticarem, eu vou colocar um exemplo lá no grupo para vocês depois. Aí vocês me enviam pelo e-mail, que vai começar a contar como ponto de trabalho para vocês. É uma forma de vocês praticarem também, para a gente não ficar só nessa dinâmica de somente eu falando aqui, vocês não praticarem, eu não estou conseguindo medir, mensurar a dificuldade que vocês estão tendo. Então, eu preciso que vocês façam isso, então eu posto no grupo para vocês um outro exemplo, para vocês praticarem e a gente tirando dúvida, serve então como uma das atividades avaliativas que a gente vai fazer durante essa segunda etapa. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aqui? Quer que a gente volte em algum ponto específico, mais lá em cima? Quer que volte em uma parte mais também? A gente pode explicar tudo de novo, se precisar aqui, essa parte do cálculo. Ô, William, só uma dúvida, assim, você vai postar lá essa aula, né? Vou postar.
ela está gravada, eu vou terminar. Assim que ela me liberar, eu posto. Amanhã provavelmente ela está para vocês no portal. Ok? Tá, mais alguma Primeiro dúvida? exercício eu não entendi bem porque tá travando muito aqui. Oi? O primeiro cálculo eu não entendi bem porque tá travando muito aqui. Ah, tá. Mas eu vou postar a aula, se não tiver ficado legal, aí você me fala que eu gravo uma ou outra mais pausadamente. Eu não preciso nem se prédio, eu gravo um resumido e posto para vocês também, para vocês tentarem entender. Ou me chama auxiliando vocês. Beleza. Beleza? Então, pessoal, por enquanto eu agradeço vocês. Então, vou postar essa aula para vocês amanhã, provavelmente. E posto também lá o exemplo para vocês fazerem, bem parecido com esse, para ser entregue como atividade avaliativa, então. Mais boa noite para vocês, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.